Amada família Guimarães Bonifácio Gomes, hoje precisamente 27 de julho de 2024, eu estou aqui na casa do tio Benedito, nosso amado tio, nosso pai, e ele dos homens é o último que resta. E a tia Dorvalina também em Bela Vista, que está também bem idosa. Nesta live, eu quero esbiltar um pouco com meu tio sobre aspectos da nossa família, e esse vídeo vai ficar gravado aí, depois ele vai, eu vou, não sei se eu vou primeiro do que ele, mas vocês poderão lucrar de informações muito importantes sobre a origem da nossa família. Um abraço, tio, para todos que estão nos assistindo. Você pode olhar lá. Ô, Dadair, foi um prazer muito grande a gente estar aqui fazendo esse vídeo, porque a gente tinha vontade, assim, que tivesse alguma coisa do passado para a gente ver igual nós está aqui hoje, ao menos por escrito, né, mas a tecnologia não existia, né, tinha que ser tudo manual. Então hoje nós temos essa oportunidade e é com muito prazer, né, que a gente... Eu vou tentar responder alguma coisa que eu sei da família e com muito prazer. É que eu queria que a vez fosse um dos meus irmãos que estivesse aqui, mas Deus sabe como faz, permitiu que fosse eu que ficasse aqui falando. Eu falo com muito prazer, né, de dar alguma informação que é importante assim para ficar sempre gravado aí pelos os que vieram, como é que era, né, assim, a vida da nossa família. É com muito prazer que eu puder responder, eu vou responder. Meu tio, o senhor nasceu em que dia, mês e ano? Eu nasci no dia 25 de novembro de 1945. Os filhos todos são... São 6 filhos. A primeira nossa é falecida, né? Nasceu, não conheceu, já nasceu de prematuro, né? A mulher adoeceu com sarampo, não, catapora. Foi a primeira filha que morreu. Aí, como é que era o nome dela? Nós não podemos, eu pus o nome Maria, o nome da Maria. Eu estou falando aqui não é dos seus, não, é do velho Geracino, da velha Dorvinha. Geracino. Quantos que são? É 10, né? Aí teve uma que morreu criancinha também, novinha, mas era 10 filhos do meu pai, mas da minha mãe. Aí, o senhor conheceu os pais do vô Geracino? Eu conheci só a avó. O meu avô, eu até já era nascido, mas quando ele faleceu, eu não tinha noção de se conhecer, não, sabe? E como que era o nome dele? Vicente Gomes Guimarães. Será que era uma pessoa boa? Diz que era, pelo que meu pai falava, era uma pessoa muito querida da família, né? Assim, dos filhos e dos irmãos, né? Porque ele tinha um irmão que eles nunca se separaram. Desde criança, foi junto, compraram as fazendas lá, um ao lado do outro, que eles não tinham. Meu pai falava assim que eles não tinham divisão de nada, o que era de um era do outro, sabe? Matava a vaca, repartia para os dois. Então, eles foram tão unidos que, até quando morreu, o meu avô faleceu, quando passou 7 dias, ele também faleceu, sabe? Que coisa. O bisavô Vicente, ele faleceu, foi ofendido de cobra, né? Ofendido de cobra cascavel. Mordeu ele e não deu jeito. Meu avô contava que parece que o cachorro acuou essa cobra de manhã e o cascavel fica moado o dia todo. E à tarde ele foi colher os quiabos lá e pisou na cobra. Foi bem em cima dela, picou 2 vezes. Né? Que coisa. E aí, disse que até ele saiu e falou: adeus, Rocinho, nunca mais volta aqui. Que coisa, né? Foi, de lá já foi para chamar o médico.
Porque naquela época não tinha hospital lá. E não tinha também o soro antiofídico, né? Aí o médico veio, ficou lá, assim, e tinha que tinha um prazo lá que eles tinham que medir a pressão dele para ir contar ao médico como é que estava, sabe? Mas ele não teve jeito, faleceu. E o irmão dele, com 7 dias, ele foi até levar o almoço para os filhos dele que estavam na roça. E levou, eles eram caçadores, levavam espingarda. E lá a cerca tinha das roças. Ele subiu em Rio da Cerca, pendurou a espingarda. Quando pendurou, ela arrebentou, a correia caiu, o tiro pegou bem no peito. Caiu morto. Que coisa. Eu lembro do vovô contar isso para nós. Então, E os pais da... Não, e aí vamos falar da bisavó, a mãe do vovô Geracino. Como é que era? A Maria das Dores. É, Maria das Dores. Aquela era uma pessoa excelente demais, assim, unida demais com a família, ter aquele cuidado, né? Porque aí ela ficou sendo... meu pai já era casado, tinha mais uns 2 casados, os outros eram tudo... Mas ela foi... Aí foi pai e mãe, né, deles, até quando... Era tudo homem, né? Tudo homem, 9 homens. 9 homens. É. Então ela era uma pessoa muito disposta, muito, assim, atenta de tudo, né? Ela disposta por tudo. Então ela aconselhava, ela corrigia os filhos, mesmo depois grande, ela trazia tudo assim da maneira que ela gostava, né? Então ela foi uma pessoa que a gente tem saudade das coisas que ela tinha muito cuidado com a gente, sim. Era muito alegre, contava historinha pra gente, né? Então a gente tem tudo aqui naquela lembrança de uma pessoa excelente. Minha avó, Maria das Dores, foi uma pessoa de muito respeito da família, sabe? Era decidida, uma vez o ladrão entrou na casa dela, ela catou uma espingardinha e tacou bala. Mas não matou, não? Mas não sabe porque até eu era pequeno nessa época, mas eu fui. Mas que no outro dia reuniram lá as filhas dela todos, e lá tinha assim o sobrinho dela, que era, eles falavam assim, inspetor de quarteirão, era o tipo do Um delegado. Aí reuniram tudo para ir procurar esse homem, porque ele deixou sangue na janela, sabe onde ele pulou. Aí a gente não sabe se eles achou, enterrou, se... Não, eles falam que não achou. Não é capaz que acharam, né? Ah, eu penso, a gente não sabe, né? Mas quando falava, ela ficava, mas eu não posso. Se eu matei um, os 10 mandamentos, eu fugi dele, mas... É legítima defesa, né? É. Pois é. Quanto à vovó Dorvina, o pai dela, o senhor conheceu? Conheci, vovô Antônio. Antônio Moisés, né? E a mãe dela, o senhor não conheceu? Não, que não era, conheci, ela já tinha falecido. que era, como é que era o nome? Era Eulália. Eulália, né? E ela foi criada pela bisavó Sanica. Foi sim. Quando o bisavô Antônio Moisés casou com a bisavó Sanica, ela já tinha filhos? Tinha, não sei se era... Os dois eram viúvos? Você falou O bisavô Antônio Moisés e a Sanica. Era sorteira. Todos os dois eram solteiros? Porque o meu avô casou com a vovó Eulália, eles tiveram, eu não sei se foi 12 ou 13 filhos. É. Eu sei que quando ele casou já tinha a vovó Dorvina, tinha a tia Joanica, tia Osana, o meu padrinho Pedro. Já tinha esses 4 filhos. Sebastião, eles eram... Eles eram 5, né? Não, eles eram... O todo era, não sei se era 12 ou 13. Que eles tinham do primeiro casamento. Do primeiro casamento. Então, o Antônio com a vovó Eulália. E aí tiveram mais... Aí tiveram, mas sei que ao todo foi 25 filhos. 25 filhos. Ainda tem alguns vivos ainda. Tem.
eles até falavam assim, que ele era o homem mais econômico, ele economizou até uma sogra que ele casou com a cunhada. É que era cunhada dele, Era né? cunhada. Então teve 25 filhos. 12 com a segunda e 13 eu não sei se é com a primeira, eu acho que foi com a segunda e teve mais. 13 filhos com a segunda e 12 com a primeira. Eu lembro, eu conheci a casa da bisavó Sanica, era uma casa enorme, né? Casa de Soares. Soares criava os porcos debaixo do Soares, né? Eu tive lá, não tem muitos anos não, mas a Sanica ainda estava Viva, né? Aí eu nunca tinha voltado lá. Então a tia Sanica era tia da avó Dorvina, né? E foi a madrasta. Foi. Né? Mas acho que ela não era muito boa para minha mãe. Minha avó falava que não. Sofreu muito na unha dela. Minha mãe lutou demais porque ela era a mais velha, né? Aí jogava quase todo o trabalho para ela, né? Assim, porque minha mãe falava que até porque tinha aquele bicho com o engenho, o Ecano. Sim, o engenho eu conheci. Aí minha mãe falava que tinha um alambique, até ela trabalhou nesse alambique fabricando fazendo a pinga. O engenho eu lembro muito dele, eu era pequeno, mas eu lembro deles. Aquilo era no Barra Amarelo, né? Barra Amarela. Então foi... Mas eu sempre tive mais contato com a família do meu pai, né? Porque os outros também, não sei, parece que eles eram mais distantes um pouco, assim. Né? Cada um tem um sistema, né? Então, mas tudo lá. O senhor chegou a conhecer o Antônio Moisés? Conheci. Eu lembro dele que ele ia lá para... Porque de primeiro o povo vinha muito assim para ir na casa dos outros, talvez não era muito longe, mas ia final de semana, né, dormir lá. Eles iam de carro de boi, eu lembro dele assim, que ele tinha umas chinelonas que ele gastava, que ele já estava meio de idade. Eu lembro dele direitinho, assim, velhão, forte. O senhor sabe como é que foi o arranjamento do casamento da avó Dorvina com o vô Geracino, que são seus pais? Uai, essa parte aí a gente não sabe bem direito, mas meu pai falava assim que foi uma união muito bonita, Deus do começo, porque ele falava assim que quando eles foram casar, que meu avô ficou muito contente, sabe, porque ele gostava muito do meu pai, do sistema dele, era uma pessoa de respeito. E ela também, sempre ele falava assim, que ele tirou uma foto uma vez, que eles tinham uns paletó que eles tiravam, a foto, né? Eu falei, aí, o tipo Geracino, parece que ele pôs até um trem no bolso. Mas eu casei com a moça mais bonita que tinha. Mas minha avó era muito bonita, era né? Mesmo depois de velha, era uma mulher muito bonita. Né? Então, eu não sei assim... Uma vez meu avô me contou que o namoro foi o seguinte, que o bisavô Vicente mais o bisavô Antônio Moisés, então eles falaram, vamos casar os meninos. Aí o bisavô Antônio Moisés falou, manda o Geracino ir lá em casa. Meu avô me contou isso uma vez. Então o vovô foi, chegou lá e então o velho chamou ele para dentro e gritou para minha avó Dorvina, faz um café e traz pro Geracino. Diz que o namoro deles foi isso praticamente. 3 meses depois deram os nomes no cartório e casaram. Pois é, isso viveu uma vida santa, né? Viveu judião. Eu perguntei minha avó, depois que meu avô Geracino morreu, como é que foi a vivência. Ela disse que não sabia de nada, casou sem saber o que era isso, né? Foi aprendendo a gostar dele ao longo da vida, né? Mas era um casal, foi uma vivência boa dos dois, né? Foi. Pois é, foi. E como que era o ambiente da família de vocês? Vocês moravam no Barra Amarelo? Não, nós morávamos na fazenda por nome de... Taquari? Taquari da fazenda da minha avó. Nós no tal Guerobal. No Guerobal. Guerobal. Aí meu pai, eu lembro quando morava numa casinha
uma casinha mais simplesinha, depois meu pai construiu outra lá. Essa, quando eu voltei lá, ainda fui lá ver lá, se tá do mesmo jeitinho lá. Ainda tem ainda? Acho que ainda tem, tinha até uma bica d'água de aroeira, tá lá ainda, a água correndo lá dela assim. Ele que fez. Então, da família do vovô, vocês são quantos? Vovô Dorvino e o vovô tiveram quantos filhos? Foi 10. 10. 10. Uma morreu, né? É. Então, vocês nasceram todos lá ou algum nasceu aqui no Goiás? Não, foi tudo... A tia Doralice veio pequenininha. Ela já veio, ela tinha, parece que era, não sei se era 2 meses ou 3 meses. Qual foi o motivo da decisão do meu avô vir para o norte de Goiás? Essa aí é uma coisa que eu não lembro muito assim, porque eu estava muito pequeno. Mas foi uma decisão assim que até hoje eu penso assim, por que essa decisão deles? Porque eles eram uma família unida, eu lembro, eram os 9 irmãos, eles tinham união lá, por exemplo, a fazenda dividiu, cada um tinha, quando meu avô morreu, as grebas de terra saiu pequena para cada um, mas morava tudo assim, distância que dava assim, uns 2 quilômetros, 3, sabe? Aí eles eram unidos, assim, as famílias, que até estudar eles contratavam uma professora, um mês ficavam na casa de um, outro mês na casa do outro. E por assim foi, parece que tinha até uma união, só tinha um tio, mas meu tio Francisco, que parece que não se unia muito bem. E meu tio Francisco resolveu sair, depois meu pai era muito apegado um com o outro, aí ele resolveu vir também. Mas foi uma decisão assim, tomada parece muito precipitada que eu achei, sabe? E tinha dinheiro para comprar terra Pois aqui? é, aí que foi o problema. Que eles vendeu as terras, nossa terra lá era uma terra pequena, mas muito bem plantada. Meu pai era muito cuidadoso. E aí, deixar aquilo tudo lá e vim para cá. De lugares que nem conhecia direito, né? Assim, até hoje eu penso assim, o tanto que a gente sofreu, que lá nós tinha tudo. Meu pai era muito caprichoso. Nós tinha de tudo. Depois vimos para um lugar que não tinha nada, né? E Só mato. outra coisa que eu achei que eles precipitou também, que vendeu as terras lá e empregou o dinheiro tudo nessa, que ficou sem dinheiro. Aí passou dificuldade, né? Porque veio para um lugar estranho, não tinha um jeito assim de expandir, né? Assim, para comprar uma coisa, para negociar, não, foi muito difícil essa parte. Mas eu acho que valeu a pena, hoje eu acho que valeu a pena ter vindo, porque todo mundo tem um jeitinho de viver, né? Assim, né? Porque começou assim, o meu tio Francisco, ele era casado com aqueles vieram de Minas, foi para Bela Vista, e depois eles mudaram aqui para a beira do Rio Maranhão, que os povos de Gonçalves, capaz você lembra. Sim, lembro deles. Pois aí tinha um deles que era casado com a irmã da tia Nenê. Tia Nenê. É. E eles foram lá visitar a família e contou para o meu tio as vantagens daqui. Sempre que quando vai assim, conta as vantagens, desvantagens não conta. Aí ele falou, ó, lá a dificuldade é só o meio de transporte, não tem nem animal lá assim para o povo comprar para andar. O velho Chico falou, não, eu vou arrumar então uma tropa aqui e vou levar. Aí arrumou rapidinho lá, porque os animais eram até sortos nos campos lá. Arrumou uns 40 animais, trouxe. Trouxe e veio aqui e achou bom, sabe? E aí já contou pro meu pai. Então um influenciou o outro. As vantagens, que ele pegou, arrumou 2 companheiros,
E não sabia, sabia só o rumo mais ou menos, e veio até e vendeu tudo, a tropa todinha, em poucos dias. Sabe? Contou pro meu pai, não, nós temos que ir lá ver isso. Que chegou aqui, quando falou que queria comprar a terra, tinha gente querendo vender, sabe? Foi lá e mostrou que ele ia fazer só mato. Aí eles entusiasmou demais, né? E já negociaram aí, foi e vendeu as terras lá, né? E logo meu tio veio, nós quando para vir no outro ano que meu pai veio para construir a casa aqui, né? Ele já fez a casa ou fez só um rancho? Lá na fazenda só um rancho. Agora aqui eu fiz uma casinha, de adubo, né? Mas é tudo coisa simples, que a cidade aqui quase não tinha nem casa, eram poucas casas nessa época. O recurso não tinha, né? Médico não tinha, nem séries nessa época não tinha. Hein? Uruaçu tinha um farmacêutico. Quando adoecia era Nessa farmácia? nessa farmácia, tinha que ir buscar o remédio. Mas foi muito difícil, sabe assim. Agora eu não entendo direito por que eles tomou essa decisão de vir, né? Tinha que ter comprado a vez menos terra para sobrar um dinheiro, né? Porque você vê, está numa terra igual aquela, só mato, derrubava as madeiras para formar pasto. Quando conseguiu ter as vacas que iam lá para tirar leite para nós, foi depois de uns 3 anos já, para formar, não sei o quê. É tudo mato, né? Até que eles contratou uns pessoal lá para plantar um cafezal. Aí era para formar 20 mil pés de café. E aí esse trem não deu muito certo. Eu lembro dos pés de café ainda. Eles não deram conta de limpar e não entregavam também, porque eles plantavam os outros mantimentos para eles. E depois do café formado, eles pagavam uma quantia lá por cada pé de café. Sabe? E ficou aquela coisa. Quando eles entregou, aí eles entrou, eu era pequeno, mas já ia também assim, para ajudar. Aí aproveitou assim uns 15 mil pés de café. E quando foi no 3º ano, deu café demais, sabe? No 1º ano foi pouco. Que limpou. Quando fez a maior colheita lá, foi no ano que o presidente mandou queimar os cafés do Brasil todinho. Você já viu? Eu já sei a história, sim. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Mandou queimar os cafés. Não sei porquê, mas queimou tudo. Pois é, acho que era uma questão deles com esses outros fora do país, que combinaram lá os preços. Aí né? perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí colhia o café, tinha que fazer um garpão lá para guardar ele. Aqui eles vendiam, às vezes, um saco de café para um vizinho, para outro. Mas não tinha negócio, tinha fiscal vigiando toda saída, assim, pegasse, tomava e mandava, juntava, e tinha os lugares de queimar eles. Que coisa. Queimou tudo. Então aí já foi difícil, né? Que aí já teve que acabar com os cafés e pôr capim, né? Para pôr gado. Mas, eu lembro dos pés de café. Então a vida foi difícil. Foi difícil. O senhor veio com que idade para cá? Eu estava de 8 para 9. Então o senhor lembra bem, né? E já trabalhava? Trabalhava, mas primeiro nós veio, minha mãe ficou mais nós, os mais pequenos, eu, o Oswaldo, os outros, aqui, né? Aqui na cidade? Construiu a casa ali. O padre Gercino também, vezes, tinha que construir uma casinha aí. Depois ele achou melhor ir para a fazenda, sabe? Aqui ele sofreu, sabe? Porque
Eu tinha que ir de a pé do Uruaçu para fazer compra. Quase toda semana ele ia, sabe? A pé? A pé, saía por lá assim. Comprava, não podia trazer muita coisa, né? Porque de a pé. Não tinha um cavalo, não tinha nada. Aí nós ficou aqui. Meu pai fez um rancho lá que ficava a semana toda lá trabalhando. E vinha a pé também? É. No sábado vinha para cá. Isso era um trieiro, não tinha estrada não? Tinha uma estradinha, mas lá de certa altura para lá foi um trieiro que eles fizeram. Quando veio a primeira vez, fizeram uma picadinha lá para eles entrar. E era tudo carregado nas costas lá, assim. Aí depois passou uns tempos, as coisas estavam muito difíceis, assim. Minha mãe mais nós aqui, ia lá e falou, não, vamos tudo para lá, e foi. Aí a gente já pegou no serviço, né? Então não teve muito tempo de estudar muito, não. Quando nós veio para cá, o grupo era ali da Campina Velha. Campina Velha. Eu estudei lá, eu e o Oswaldo. Aí nós foi e aí já ficou lá. Aí já foi ficando mais rapazinho, né? Mas e aqui foi crescendo, né? Foi. Cresceu muito rápido aqui, né? Mas não foi fácil, sabe? Foi muito difícil a vida. Porque deixar assim, igual nós lá vivíamos, lá os parentes todos tinham aquela união lá, tudo. Que as farturas, tudo, depois vim para um lugar desse que não conheço. Para a gente que era criança, não compreendia, né, como é que aconteceu aquilo. E outra coisa, meu pai vendeu a terra, vendeu o gado, e o homem levou o gado e ficou, nós ficamos lá até quando viesse. E o homem vendeu o gado, e ele era um cantineiro, que eles falavam. Uhum. Ele fracassou e não pagou. Não deu conta de pagar, sabe? A Valença que não sei se era tio dele, então eu vou assumir o negócio para pagar ele. Então andou perto de ter perdido tudo, que ele tinha escriturado. Que às vezes não tinha malícia, né? Que escriturava. E aí o que aconteceu? Esse comprou lá, passou a navalha no pescoço, morreu. Você vê? Andou pertinho, né, de ficar sem nada. E a escritura era passada em Uruaçu? Não, era lá, né, que eles vendeu lá em Bela Vista. Ah, tá, mas daqui quando vocês compraram tinha que passar em Uruaçu. Passar Uruaçu, né? É uma peleja dura. Mas parece que eles se atraiu muito por causa daquele espaço, que eles gostavam muito de caçar desse trem, né? Que era pra tinha muito bicho, né? Tinha demais. Mas tem umas cartas, eu não lembro quem que escreveu para o tio Euclídeo, falando do tamanho dos mateiros que tinha aqui. Pois é. Não sei quem que escreveu, não sei se era o tio Gersino, não lembro quem que, ou se era o Zé Maranhão do Chico que escrevia, convidando eles para vir aqui, porque aqui tinha muito mateiro, né? Inclusive eu tive lá em Bela Vista, na casa do tio, do irmão do meu pai, o tio Vicente, ele contando, falando, não, quando nós fomos, eles veio para ajudar a fazer as casas aqui. Nós entrou lá, uma baixadinha lá, que meu pai falou, não, aqui é que nós vamos fazer o rancho aqui de nós ficar, depois vou construir a casa aqui desse lugar. E saiu assim, que tinha um mateiro, saiu correndo assim, ele falou, não, agora que nós vem mesmo. Era tudo incutido com caçada, né? Eu não sei porque eu nunca gostei, sabe? E aí, casado era só o tio Gersino? Era, só ele. A Madeira Dorvalino casou e ficou lá. Né? Aí depois que os outros foram casando. E quando que o vô decidiu voltar para Campinorte? Como é que é? Quando ele voltou para Campinorte, já foi bem na frente, né? Depois de ter
Que ele mudou para cá, né? O vovô Geracino com a vovó, naquela casa grande. Mudou. Eles compraram aquela casa do tio Chico, parece, né? Foi do velho Chico Guimarães. Ele mudou para o Paraíso do Norte, né? E queria vender. Aí, mas foi já bem depois. Bem depois, né? Porque a casa que o vô morava é aquela que ficou para o senhor, não foi? Quando eu casei, aí o velho Chico, nós comprou a parte da terra dele, eu já fiquei naquela casa dele. Depois meu pai mudou para cá, ele falou, não, vamos trocar as casas, eu vou desmanchar, se vender os materiais, você fica. Aí eu fui morar na onde eles moravam, sabe? E aí fiquei até quando eu mudei de lá, tô naquela casa. Aquilo ali era uma alegria a gente ir naquela casa, né? Minha avó, meu avô tinha a Bíblia, lia para nós lá. Nossa, ele era uma coisa mais extraordinária, né? Meu pai, eu lembro assim, nós trabalhando na roça, assim, iam contando caso o dia inteiro pra gente, assim, histórias, assim, que passavam dos parentes deles, tudo assim. Então, uma coisa, mas foi muito bom, sabe? Porque eu acho que o exemplo do meu pai e da minha mãe foi uma coisa que graças a Deus ajudou todos os filhos, né? Assim, a seguir o caminho certo. O senhor lembra do casamento do meu pai? Lembro. Casou meu pai e o Zé Maranhos, Foi. né? Filho de Chico. Foi. Eu lembro que... 29 de junho de 1959. Como é que é aquela... Você já... Acho que era aqui na capela, tinha uma igrejinha aqui já, né? Tinha, era uma igreja no lugar daquela, construiu essa... Que ela era uma igrejinha menor, né? Meu casamento também ainda foi lá ainda. O do senhor eu lembro, assim, muito vagamente, né? Eu era menino, eu lembro. Quando o Dom José, ele celebrou o casamento. Ele era padre ainda, Padre, ele estava novinho ainda naquela época. Foi quase quando eles veio. Do compadre João também foi ele. Acho que o primeiro casamento que fez aqui foi o dele, do compadre João. Aí, então foi... A gente viu o Campo Norte crescer, né? Assim, eles moravam na fazenda, mas... Foi vindo o crescimento, né? Foi chegando os dentistas, né? Doutor Domingos, lembra do Doutor Domingos? Ontem mesmo eu passei mais a Maria lá olhando, está desmanchando aquela onde era o hospital dele, era uma casa. Ainda tinha ainda? Tinha. Está acabando de desmanchar, certo? Se comprou para construir. Aquilo é muito velho, aquilo ali tem... Eu nem imaginava que ainda tinha essa casa ainda. Pois é. Mas é muita história, né? Muita história, assim, sabe? Tem muitos que a gente nem lembra ainda, assim. Quando vocês chegaram ali no Genipapo, já os Fernandes já estavam ali, o Virgílio Luzia, Não, Zé vieram Luzia? depois. Vieram depois. O Zé Luzia veio quase na época que nós veio, sabe? Agora o Virgílio foi depois, o Rei Manuel Luzia também foi depois. Aquele Antônio Nunes, que era lá do outro lado, já existia ele lá já? Já existia. Ele era lá mais pro lado do Nova Iguaçu, dentro que eles veio lá. Que é a serra ali, né? Aí, Antônio Nunes, falava que as fazendas, tudo era dele aqui, mas é que a serra, aquilo ali, porque essas terras do Genipapo, aquilo foi... Exclusive essa que meu pai e meu tio comprou, elas eram do agrimensor que fez a divisão dessas terras, tudo aí do Genipapo. É o tal Cazuza? Não, é outro. Cazuza é outro, né? Aí ele tirava quase todas terras, que tinha que tirar um pedaço lá, né, que é a serra para lá, sabe, para completar a quantidade. E essa não tinha. Que era dele, ele tirou lá para pagar as custas do trabalho, né? Trabalho dele. Aí aquela terra lá que ficava para ninguém importar, porque lá o Antônio não criava gado nela, lá, né? Sortava lá desse. Tinha muita onça? Não, naquela época, hoje tem mais que daquela época, né? Hoje, de vez em quando, aparece, aí vem falar com
apareceu uma roça. Mas naquela época, às vezes tinha muito, mas não via, porque tinha muito bicho no mato, elas pegavam, né? Então, não mexia de criação de gado, de porco, estranho. E como é que era o problema das doenças? Como é que vocês faziam? Era um chá caseiro, né? Assim, Dava muita sorte não morrer, né? Pois é, você vê acidente, né? O compadre uma vez caiu. Esse eu lembro. Touca entrou no pescoço dele. Foi por sorte, né? Meu pai foi ofendido de jararaca uma vez, ele passou muito mal. Cortou o dedo do pé uma vez. Uma vez cortou com machado, né? Ele era levado na rede, né? Assim, onde o carro pegava, tinha que ser carregado. Quando adoeciam lá, para lá de onde nós morávamos ali, teve até uma história da mulher filha daquele povo de Tia Tonha, mulher do Rafael. Ela estava esperando para ganhar neném, porque naquela época era parteira, né? Não tinha médico mesmo. Aí a parteira ficou um dia, eu não dou conta não, vocês podem. E aí como é que fazia? Aí juntou tudo, aqueles povos lá, você vê que ia dar uns 15 quilômetros. Ia na rede, não, fez até você pôs uma caminha por cima, amarrou bem, e ela deitou e pegava 4 e levava, trouxe para aqui. Chegou aqui no Campo Norte, a condução não tinha. Aí tinha uma Antônio Costa, tinha um caminhão, comprava cereais, ele falou, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pôr bem a carga no caminhão e põe a cama por cima e eu levo ela às férias. Meu Deus do céu, tudo estrada de chão. Foi. E você acredita que foi, que essa criança não morreu, ainda salvou essa mulher. Isso é muita sorte. Era um hospital lá por Doutor Domingos. Doutor Domingos, famoso lá em Séries. E aí, depois, ainda tem esse hospital no nome dele lá. Depois, uma vez, ele, parece que o andarim já morreu e ele queimou ele para fazer o estudo, né? Você já viu falar? Eu ouvi falar isso mesmo. Pois era esse tipo aí de... Você vê que é tristeza, né? Assim, esse doutor Domingos mesmo salvou muita gente aí com cirurgia bruta, né? Sem recurso. Para salvar gente atirado, gente esfaqueado, né? Era muito difícil mesmo. Pois é, era muitas histórias assim, de dificuldade. Você vê, morria um lá, que eu tinha que trazer, que eles falavam banguê. Banguê. Aí trazia, tinha que vir 2 para furar a cova. Aí os outros vinham carregando, trazia. Era dificuldade, viu, assim. E aqui já tinha missa desde o início, aqui no Campo Norte? Tinha, mas era assim de mês em mês, ou talvez até mais. Eu lembro que tinha um padre, acho que ele era alemão, conversava enrolado, sabe? Tinha um jipe velho que ele trazia. E ele falava, você pega, o povo falar dentro da igreja, eu pego meu carro e vou por Oxu. O padre era bruto? Eu não sei se era padre Guilherme, parece que era. E por aí tinha mais da capelinha ali, sabe? Fez a capelinha lá. Acho que ninguém tem foto dessa capelinha não, né? Às vezes até alguém pode ter. Pode ter, né? Da antiga capela, né? Eu lembro dela. Ela era mais ou menos do tamanho daquela da Santa Luzia lá. Pequenininha. Pequenininha. Parece que tinha até um coreto. Deixa eu ver. Parece que tinha um coretinho lá de Leitão. Tinha, lá do lado de fora. Tinha um coreto. Eu lembro se fazer aquelas festas de... Aí o leiloeiro subia para gritar o leilão. E tinha as festas, tinha aquelas festas rainha, né? Mas depois foi surgindo mais outros padres. Esse padre foi embora. Acho que era Guilherme mesmo o nome dele. Depois foi indo, depois veio aqueles polonês. Você já foi mais recente. Mas aquele já estava
construindo 40 anos, outra igreja. Exato. Aí, mas é engraçado que ele era muita gente que participava da igreja, né? Assim, daquela época, mesmo na igrejinha pequena, enchia ela, né? O povo parece que participava mais, assim. As pessoas vinham de a pé lá da fazenda para participar da missa. Na primeira sexta-feira, apostolado da oração. Eu participei, meu pai. Tinha até uma foto que nós tirou eles falavam zelador. Os zeladores. Aí, esse tempo eu ainda vi no celular, não sei quem que postou. Tá lá o Padre Juarez. Quando estava construindo a igreja, né? Já tinha a igreja? Já tinha. Porque tem uma foto bonita do meu avô, do Vicente Jacuba, Joaquim Jacuba. Eu acho que é essa. Que tinha pessoal tudo, mulher do Telvina, era pequena ainda. Dona Geraldo, sua avó Benedita. Tia Benedita, tia Edilina, a dona Geralda com o seu Lindolfo, né? Isso. Pois é, tio, mas é uma história bonita, né? História de sofrimento e de superação. Né? Valeu a pena, né? Assim, se vocês não tivessem vindo, o senhor não tinha os filhos que o senhor tem. Você não tinha casado com a dona Maria Fernandes, eu não existiria. Então, é os desígnios de Deus, né? Você vê, lá sai amanhã o Bela Vista, Maria lá de Palmeiras. Sai os dois lá. Encontra aqui. E começou praticamente, nem sabe como é que era tudo adolescente, né? Assim, os namoros, quase tudo, era tudo um tímido, esquisito, né? Assim, parece que o rapaz chegava perto da moça, desse uma risadinha, ela desse outra, estava namorando. E aí, então, eu sempre penso isso aqui, é por Deus, porque já viu os filhos da gente, falou, olha, se nós tá lá, eu não tinha esses filhos, né? O senhor passou por muita tribulância de saúde, né? Foi. Teve um tempo, eu era padre novo, pensei, acho que meu tio agora não aguenta. Né? Foi muito, eu, a mulher toda adoecida, né? Assim. O senhor fez cirurgia? Fiz. Eu já passei por umas 3 cirurgias. De coração, né? Coração. Fiz de apendicite, de coração. Eu não sei, foi em Goiânia que o senhor fez, né? Foi. Ela vai fazer... Eu não me lembro se eu fui lá visitar o senhor. Faz 20... Acho que é uns 27 anos isso já. Quando eu cheguei, o dia que eu vim lá, que eu fiquei em Uruaçu, que eu tinha arrumado uns papéis lá, né? Assim, né? Aí vocês visitou lá na Cláudia, o senhor, aquele seminarista que parente nosso, que vocês foram lá, até, ficou lá muito tempo comigo lá. Né? Ah, sim. Você lembrou? Lembro. Aí, mas aqui já vai fazer 27 anos. 27 anos, Agora aquilo ali é só por Deus, mesmo o médico fala, então o senhor está vivendo, não sei nem porquê. Hoje o senhor está com que idade? Eu estou com uns 79. Vou fazer. O ano que vem faz 80. E como é que está vendo essa questão da morte? Uai, eu estou se esperando, né? O senhor não tem angústia com isso, não? Não, tem não. Aí eu acho muito bonito o testemunho do senhor, que o senhor sempre foi um homem desprendido nesse sentido, né? Pois é. Porque sempre a gente conversa sobre isso, né? Pois é, eu penso assim, Daí, a gente só tem que agradecer a Deus e, que, igual eu estava falando, senhor, o casamento nosso, nós começou namoro, você sabe nem como é que é, pegou ficar gostando um do outro, mas não tinha noção, né, de que casamos quase crianças, né? E quando entramos pela vida a dois, foi justamente na época que começou a perseguição para as famílias, né? Assim, o divórcio. Exatamente. E a perseguição na família, na igreja, tudo. Porque 61 anos, naquela...
O senhor já tem quantos anos de casado? 61. É muita coisa. Aí, nós rompemos as barreiras tudo. Tem você que o senhor bebia umas pinguinhas, né? E bebia pingona, né? Foi muitos anos. Eu lembro, a gente rezava, né? Minha avó ficava angustiada. E você vê, nós começamos a pobreza, nós casos tão sem preparação, aqui não tinha nada, né? Aí começou, e veio logo as famílias, a gente lutando, né? Aquela pobreza, aquela tratada das famílias, tudo do cabo da enxada que tem. Depois, quando teve que mudar para cá, pôr os meninos na escola, foi aquele negócio da linha de lei que foi sofrimento também. Ali eu acompanhei, ali era sofrimento. Eu lembro que você ia mais, eu, né? No Mara Rosa, atolando daqui para lá, né? E aí, mas Deus ajudou que eu tive o privilégio de dar conta de... Não deu muito coisa assim de futuro, mas de bem material, mas dei conta de tratar deles, né, para criar tudo. Aí os filhos prosperaram, né? Graças a Deus hoje eles ajudam muita gente. Cada um está lutando, né? Aí quando eu fiz essa cirurgia aqui, eu cuidei lá da terra um bocado de tempo, mas sem poder, né? O trem perigoso, até às vezes infarto, né? Aí eu falei, não, vou vender, repartir para os filhos. Foi um negócio melhor que eu fiz, assim. Eu vejo hoje esse negócio de herança, é só dar problema, implicação. Eu acho que o senhor fez certo, porque se você deixar ir para o inventário, 30% do patrimônio vai tudo embora no advogado. E outra coisa também, a terrinha pequena, como é que você vai repartir? Aí o senhor vendeu, deu dinheiro. Deu dinheiro. Peguei o cheque, falei, esse é seu, esse é seu. Pronto. O senhor conseguiu fazer muito bem. Aí, qual que é o segredo do sobrinho tudo gostar do senhor? Eu não sei, parece acho que todo mundo só foi brincalhão, né? Assim. Eu brinco muito com ele, né? Assim, né? E a todos os netos, bisnetas, que eles do pé, você vê, eles brincam com a gente assim, a gente caçou, assim, né? Acho que é a dávida de Deus, né, que dá pra gente, assim, né? Porque... Encerrando aqui a nossa conversa, que vai ficar aí gravada para a memória, qual a mensagem o senhor dá para a nossa grande família? Olha, eu acho que a maior... O que eu penso assim, para deixar para a família, é a união, né? E ter o respeito uns com os outros, né? Assim, e ter amizade, porque sempre eu vejo assim, nossa família é até um privilégio muito grande. Você vê, não tem assassino, não tem, graças a Deus, não tem ladrão que isso. Não tem essa droga por enquanto, graças a Deus. Não está quase entrando. Então primeira coisa é pegar com Deus, pôr ali no primeiro plano, né? E com Deus a gente vence todas as batalhas, doenças. Sempre eu vejo assim, quantas noites eu fico ali com essas dores no meu corpo, sim, mas eu estou mantendo isso com fé em Deus. Quando, às vezes, as dores da coluna tocam demais, pensei, mas não chega nem perto das dores que Jesus Cristo sofreu com paciência, né? A gente não quer comparar a gente com ele, que não tem nem cabimento, mas vale a pena ser fiel a Deus e lutar todo dia, pegar nas mãos dele e pedir a proteção. Porque no mundo que nós estamos vivendo, só a proteção de Deus para nos defender de tantas coisas que estão surgindo de mal para destruir as famílias, destruir a humanidade. Então, eu pedi, pôr tudo nas mãos dele e deixa adiante. Uma coisa o senhor tem saudade?
A saudade tem muita coisa, né? Por exemplo, sempre da família, né? A gente... Saudade da mãe, do pai, né? dos irmãos falecidos. Toda noite que eu rezo. Que toda noite, de 2 horas, 3 horas, eu rezo 2 terços, depois rezo os outros. Rezo para eles e dá aquela saudade de lembrar quando nós reuníamos todos os irmãos ali na casa do meu pai, sentados naquela arpezinha ali. É. Ali, aquilo dá uma saudade imensa da gente, sabe? Assim, eu via minha mãe, a gente chegava lá, ela... Aquele jeitinho dela. Isso aí nunca acaba, né, a saudade. Uma coisa que o senhor, assim, agradece muito a Deus de ter conseguido, qual a maior vitória que o senhor já teve? Olha, eu acho, assim, que uma das maiores vitórias foi hoje eu ter a minha companheira junto comigo e os filhos, a união dos filhos. Eu tenho uma graça que eu recebi agora há pouco, que é uma coisa que eu fiquei feliz demais. Meus filhos estavam assim, eles não eram de mal, mas desunidos com os outros. De uns tempinhos para cá, eu Está tudo unido, né? fui rezando, pedindo. Hoje eu vejo elas abraçando as outras. Elas vêm lá de Anápolis, lá para o Alto Horizonte, ver as meninas lá, aquela união. Isso para mim é uma coisa que foi uma realização muito grande. Porque esse negócio de bem material, eu não importo muito com isso, não. Eu não tenho visão assim de querer possuir muita coisa, porque a gente não dá conta de possuir mesmo. Então, eu parece que vejo assim que muitas vezes esses bens materiais parece que fazem desviar mais as pessoas. Né? Então eu sinto assim realizado, graças a Deus, hoje tem a casinha da gente morar, nós dois, todos os dois doentes, mas um sempre consolando o outro, cuidando, né? Assim, tem essa companheira que foi guerreira demais na nossa caminhada, que sofreu muito junto comigo. Né? Então eu sinto realizado, sim, sabe? E ter uma religião, né, assim, para poder fazer minhas orações. O senhor ainda tem alguma coisa que o senhor ainda quer alcançar ainda nessa vida? Não, eu O senhor está realizado? Eu não tô, Hoje o senhor está na mão de Deus? Estou na mão de Deus. E por exemplo, se Deus me chamar hoje, eu acho que eu vou muito feliz, porque eu me sinto assim, despegada das coisas materiais, das coisas assim, né? Não assim para deixar, não. Eu sigo meus trabalhos, assim, de visitas, coisas, doentes, assim, eu quando eu posso ainda faço ainda, mas assim, para possuir as coisas assim, não. Então hoje a preocupação do senhor é preparar a sua alma para Deus? Para Deus. Aí o senhor se confessa de tempo em tempo? Confesso, sim. Missa todo domingo? Todo domingo, e participo do Terço dos Homens, as reuniãozinhas, sempre eu estou junto lá, visito o Santíssimo quase todo dia. Que coisa boa. Tio, o senhor é um grande exemplo para nós. Eu posso dizer que toda a irmandade de vocês, né, a gente não tem reclamado de ninguém, dos que já foram, dos que já morreram. Acho que o vô Geracino e a vó Dorvina souberam criar vocês na pobreza, né, nesse sofrimento todo, mas com bom exemplo, né? Foi. E acho que os que já morreram, né, deixaram seu exemplo, seu testemunho de honestidade, de trabalho, né? Então a gente agradece imensamente a Deus pela vida do senhor, dos seus irmãos, das suas irmãs. Ainda tem a tia Dorvalina, que eu quero visitar, ver se eu converso com ela ainda. Mas que são esteios que ficaram para nós. Pode falar. E uma coisa que eu agradeço todo dia, e foi uma bênção da nossa família, foi essa ordenação do senhor. Isso aqui foi um sustento para a nossa família. O senhor acha isso? Para mim, por exemplo, o senhor foi
baluarte da minha vida, assim, né? Nós estivemos sempre juntos, né? Sempre juntos. O senhor passar aqui para sair conversando, né? Assim, e depois surgiu essas orações da manhã que o senhor faz, eu acompanho todo dia, assim, aquilo ali é a mesma coisa de sustentar a gente, assim, o alimento. Material é um alimento Entendi que eu falo espiritual. do velho Geracino, você já escutou alguma vez? Escutei demais, escutou. Quando eu lembro dele. Então a gente fica assim, reza muito, pedindo a Deus proteção para o senhor, porque está muito difícil, perigoso, né? Assim, assim, Mas eu agradeço muito a oração do senhor, a amizade. O senhor é um tio que a gente ama muito e quero deixar aqui registrado nessa live tão proveitosa, né? Assim, a gratidão a tio Benedito, a sua família e a todos os demais, né? Da família descendentes do vovô Geracino Ferreira Guimarães e da vovó Dorvina Bonifácio Guimarães. Nossa família é ligada, né, com essas três grandes famílias juntas, né? Então, tio, muito obrigado. Eu agradeço. Sua bênção. Deus te abençoe e a sua bênção também. Deus te abençoe muito, meu tio. Que Deus faça do senhor esse homem feliz. Obrigado, gente, pela participação de toda a família assistindo essa live. E que Deus abençoe nosso tio, abençoe os nossos antepassados. Amanhã, amanhã, domingo, nós teremos em Gurupi a reunião da família. O tio não vai porque questão de saúde, essa debilidade também física. E lá nós vamos rezar pelo senhor e por todos os nossos falecidos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.